Então esperamos mais um bocadinho, não é? Sim, mais uns 2 ou 3 minutos e depois vamos Sim, que arrancar. é para dar tempo às pessoas para verem a notícia Uhum. e põe o Certo. link para o Zoom para aqui, não é? No Facebook também. Exatamente, já está. Ok. Já Tá. estão pessoas a vir, já estão pessoas a entrar, já estão a chegar. Ok. Catarina, não será um problema de firewall? Esta manhã Não, tive uma não, não, que reunião. eu não tenho firewall nenhum ligado neste momento. Hugo, isto é um problema que às vezes basta a ordem dos fatores. A gente se puser não for pela mesma ordem que tem que ser, já não dá. Já me aconteceu isto com uma sessão também, todos os dias fazia, depois houve uma que não consegui fazer. Porque entrei por ordem inversa, já não deu. Mas não faz mal, a gente tem sempre alternativas. Há sempre um plano B nestes programas, tem que haver sempre planos B. Estamos sempre a inventar planos B. Isabela, eu sugeri que quando a gente chegasse aí a umas, já estamos 27, 28, às 30, já estamos 30 pessoas, talvez pudéssemos ir começando. Está bem. Ok. Sim? Damos só mais um bocadinho. Tá bem, pronto, ok. Vamos a isso então. Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão que vem na sequência da abertura das candidaturas ao programa Bairros Saudáveis. É uma sessão de apoio à elaboração das candidaturas e à sua submissão. Temos connosco a coordenadora nacional deste programa, a arquiteta Helena Roseta, que já dispensa apresentações, e o objetivo desta sessão é, de facto, o apoio aos processos das candidaturas com a apresentação do formulário, portanto, a orientação como se deve fazer o preenchimento do formulário e a clarificação de dúvidas. Portanto, haverá uma primeira apresentação pela arquiteta Helena Roseta do formulário e algumas questões que já poderão ter vindo até da sessão de ontem com a região centro. Neste momento, hoje temos aqui esta sessão é orientada para a região de Lisboa e Val do Tejo, mas todos os que quiserem participar dela serão muito bem-vindos. Haverá então, a seguir à apresentação da arquiteta Helena Roseta, um período de perguntas e respostas. Estão à vontade para colocar as vossas questões, quer verbalmente, podem se inscrever, levantam a mãozinha, quer no chat. Portanto, de qualquer forma, essa parte será a seguir à apresentação. Informe, apesar de já a arquiteta Helena Roseta ter dito que todos os que estão aqui, portanto, esta sessão vai ser gravada para ser disponibilizada no Facebook, para outros que não puderam estar connosco agora possam consultar, e, portanto, se alguém não se sentir à vontade com a gravação, terá que se retirar, porque nós vamos ter mesmo que fazer a gravação. Pronto, então passo já a palavra à arquiteta Helena Roseta. Desculpe, obrigada. Cumprimentar todos e todas que estão a assistir. Pedir desculpa por este pequeno incidente de não conseguirmos pôr isto em direto no Facebook, mas de qualquer maneira são muito bem-vindos aqui na sala do Zoom. Isto ainda cabem 100, portanto ainda podemos receber mais gente. E dizer o seguinte, eu tenho que pedir à Catarina que faça o favor de me dar privilégios de anfitrião para eu poder compartilhar a tela para vos mostrar a minha apresentação. E, entretanto, seria bom cumprimentarmos das pessoas que estão presentes. Eu pedi às pessoas da equipa regional, além do Hugo Esteves, levanta lá a mão para nos saudar ao Hugo. O Hugo, que é da Comissão Nacional, e a Isabel, que está a moderar, que é da Comissão Nacional. Eu pedi às pessoas da equipa regional que também se dissessem boa tarde e os seus nomes. Muito bem. Senhora Coordenadora, comece lá.
Da equipa de coordenação regional de Lisboa e Valtejo, Manuel Peleteiro. Equipa regional, Luís Filipe Sousa, da Direção Regional de Agricultura, Lisboa e Val do Tejo. Da equipa regional, Luís Marvão, em representação do Centro Distrital de Setúbal de Segurança Social. Da Delegação Regional de Lisboa e Val do Tejo, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Alice Brandão. Dália Dantas, também da Delegação Regional de Lisboa e Val do Tejo, do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Fernanda Marques, CCDR de Lisboa. Penso que neste momento a equipa está ao completo, não é, Manuela? Portanto, estão todos apresentados e vamos então, eu vou compartilhar tela, já tenho o anfitrião, Catarina? Muito bem. Vou-vos fazer uma apresentação breve para explicar um pouco, para alguns estão aqui pela primeira vez, como é que funciona o programa e algumas indicações de como é que se faz a candidatura. E depois estamos aqui sobretudo para responder às vossas dúvidas, que isso é que interessa, e lá chegaremos. Penso que estarão a ver a minha tela. Vou pôr em formato grande, muito bem. Portanto, a primeira coisa que eu quero lembrar a todos, há uns documentos que regulam este programa. O primeiro é o regulamento e o aviso de abertura do procedimento concursal. Estas duas coisas estão no site do programa, bairrossaudáveis.gov.pt, podem consultar lá. Além disso, eu pedi às pessoas que tivessem os microfones em silêncio, tem que pôr o microfone em silêncio, senão estabelece aqui a confusão. Catarina, tens que silenciar as outras pessoas, senão dá aqui sobreposição de som. Muito bem. Documentos de apoio às candidaturas, há o guia de apoio, que é muito importante, que é muito detalhado, também está disponível no site, e há uma versão de trabalho em texto corrido do formulário da candidatura, porque uma coisa é estar a preencher um formulário online, outra coisa é a gente ter o texto aqui ao lado e perceber os campos todos que tem que preencher e como é que os preenche. Portanto, isto é só para terem esta noção. Está tudo no site, todos estes documentos. Antes de começar, lembrar aqui 4 ou 5 coisas que é para as pessoas saberem ao que vimos. Primeira condição básica, os projetos têm que ser apresentados por uma parceria local. Ninguém faz projetos sozinhos neste programa. Tem que haver pelo menos uma entidade promotora e uma entidade parceira. Isto é muito importante. Nós recebemos muitos e-mails de pessoas a dizer eu quero candidatar-me com isto e com aquilo, mas não têm a noção que tem que ter uma parceria. Portanto, isto é a primeira condição, pelo menos 2 entidades. Podem ser mais, mas 2 pelo menos. A promotora tem que ter personalidade jurídica, a parceira pode não ter. Depois, segunda coisa muito importante, os projetos dirigem-se a territórios, não são projetos em geral, tipo, eu agora vou dar apoio aos idosos aqui porque precisam de não sei de quê. Bom, não, idosos aonde é que eles estão? Vocês têm que procurar um território de intervenção para fazer o projeto, um ou mais, o projeto pode abranger mais do que um território. Esses territórios têm que cumprir, cada um desses territórios tem que cumprir os 3 dos 7 critérios de elegibilidade, já vamos ver como é que isto se faz. O programa dirige-se a territórios, não havia uma definição à partida quais eram os territórios de intervenção do programa, portanto são as próprias parcerias que apontam os seus territórios e dizem porque é que acham que eles devem ser elegíveis de acordo com o que diz o regulamento. Quarta coisa importante, tem que escolher um tipo e escalão de financiamento. Há 3 tipos e escalões de financiamento. Há as chamadas ações pontuais ou intervenções pontuais, são só 5.000 euros. Depois há os serviços à comunidade até 25.000 euros e há pequenos investimentos e ações integradas até 50.000 euros. As pessoas perguntam, mas qual é a diferença entre essas 3 coisas? Bom, a diferença principal é o dinheiro que vão pedir, porque como o programa é muito aberto, depois lá dentro podem pôr o que entenderem, mas a escolha é dos parceiros. Os parceiros é que dizem, se querem fazer uma coisa mais pequenina e vão aos 5.000 euros, se querem fazer uma coisa intermédia e vão aos 25.000 ou até aos 25.000, e se querem fazer uma coisa já com outra dimensão um pouco maior, se têm capacidade e ambição para isso, vão aos maiores. Não há cotas nenhumas de distribuição de dinheiro pelas várias tipologias, é o que aparecer e a qualidade dos projetos é que vai determinar quem passa e quem não passa. E o que é que se pode fazer? Aqui pode-se fazer quase tudo, na área da saúde, na área social, na área económica, na área ambiental, na área urbanística. Uma coisa só que é preciso dizer, pode-se fazer quase tudo desde que isso faça sentido para aquele território e para os problemas que aquele território tem. Não é, por exemplo, eu agora quero fazer um projeto porque esta ideia ocorreu-me
chegou-nos uma pessoa que queria fazer um projeto por causa dos cães abandonados num sítio qualquer no Porto. Bom, ok, é um problema, mas se calhar este programa não é o ideal para isso, porque a menos que isso seja um problema real de uma comunidade em que os cães abandonados estão lá a incomodar altamente a comunidade e que isso está a tornar mais vulneráveis, não é este o programa para isso. O programa aqui é dirigir-se aos problemas que o território tem e, portanto, tem que ter isso em conta. Podem fazer o que quiserem, mas tenham em conta que têm que responder a um diagnóstico, a uma situação, a um território que tem problemas concretos e é esses problemas, não a todos, mas àqueles que vocês escolherem, que devem responder. Como é que se faz uma candidatura? Eu vou tentar pôr isto em 7 passos para tentar arrumar as ideias. Primeira coisa, já falei, escolher o território de intervenção. A palavra bairros do programa não quer dizer que tenha que ser um bairro. Pode ser uma zona, pode ser uma rua, pode ser uma aldeia. Tem que estar bem identificado. E pode ser mais que um território. Tem que estar bem identificado. Não tenham preocupação de ter que ser uma zona muito grande ou muito pequena. É a zona que vocês escolherem, que entenderem que faz sentido o projeto desenvolver-se nessa zona. Depois, segundo passo, ver se os territórios cumprem pelo menos 3 das 7 condições de elegibilidade, já vamos ver como é que isto se faz. Terceiro passo, construir parceria, também já vamos desenvolver isto um bocadinho mais. Quarto passo, o apoio da Junta e da Autoridade de Saúde, também já vamos ver para quê. Quinto passo, o que é que querem fazer, têm que falar uns com os outros na parceria, para pensar o projeto que querem fazer e como é que vão envolver as pessoas a quem o projeto se destina. Isto é muito importante, porque isto é um programa participativo. Não é um programa que uns vão fazer uma coisa e os outros são destinatários passivos. Não, isto é um programa participativo. Tem de pensar que formas é que tem, hoje em dia, com o problema do confinamento e com as dificuldades que há de fazer reuniões presenciais. Isto não é fácil, mas arranjem formas criativas de envolver as pessoas, através de inquéritos que mandam para casa, através de mails, através de Facebook, como quiserem, mas procurem envolver as pessoas para quem o projeto se dirige. Por outro, pensar nas medidas que vão fazer, pensar um bocadinho quanto é que isso custa, que recursos é que vão precisar, porque vão ter que apresentar um orçamento, e finalmente registar-se no formulário para começar a preencher a vossa candidatura. O formulário está disponível, no site tem lá o endereço do programa é bairrossaudáveis.gov.pt, o do formulário é candidaturas.bairrossaudáveis.gov.pt, é só acrescentar a palavra candidaturas e vão parar ao formulário. Este formulário obriga a registro, ao passo que o nosso site é aberto para toda a gente. Vamos então ao passo primeiro. Como é que a gente sabe se o território é elegível? Como disse, não há uma definição prévia, portanto, as patrocias é que têm que escolher. Como é que vão fazer essa verificação? Vão ter que fazer de acordo com o que diz o artigo 9º do regulamento e há um anexo que ajuda a fazer isto e depois vão ter que requerer à Junta de Freguesia ou à Autoridade de Saúde Local, a Autoridade de Saúde Local na prática é o delegado de saúde ou a delegada de saúde, que confirmem os critérios assinalados consoante os critérios que forem. Nós vamos ver exatamente a ficha para perceberem como é que isto se faz. Atenção, que se o vosso projeto tiver mais do que um território, tem que preencher a ficha para cada um dos territórios do projeto. Não é só uma vez, tem que preencher tantos quantos os territórios que o projeto tiver. Está aqui a ficha, vocês não a veem aí, mas ficou com uma ideia do aspecto que ela tem. É o anexo 1 do regulamento. Podem ir ao site, descarregá-lo e imprimi-lo para olhar melhor para isto. E são 7 critérios de elegibilidade, e eu vou explicá-los rapidamente. O primeiro e o segundo critério são critérios gerais. O primeiro é condições de habitabilidade deficientes ou precárias naquele território, e o segundo, número significativo de moradores com rendimento baixos ou muito baixos. Depois estão uma série de linhas que permitem ajudar a explicar o que é que pode significar condições de habitabilidade deficientes ou precárias. Portanto, vocês vão ver destas linhas: mau estado das habitações, por deficiente construção, falta de manutenção, se isto for verdade, ponham lá uma cruzinha. Exiguidade do espaço habitável, se isto for verdade, ponham lá uma cruzinha. E por aí abaixo. Qual é o que é que está por trás disto? De cada vez que puserem uma cruzinha nestes quadros que têm vários círculos azuis, cada vez que puserem uma cruzinha em algum dos círculos azuis, podem imediatamente pôr uma cruzinha no critério, porque basta que uma das linhas se verifique para que o critério seja verificado. Portanto, isto ajuda-vos muito a perceberem se podem considerar que esse critério está ou não verificado. A mesma coisa para o número de moradores com rendimentos baixos, estão aqui também 4 hipóteses. Para o número de pessoas em risco de caso de Covid não há linhas nenhumas, porque é uma coisa simples, é saber se realmente há pessoas em risco em caso de Covid. Isto é uma informação que a Autoridade de Saúde tem, mas os bairros muitas vezes também sabem, os bairros, as ruas, as zonas, as pessoas sabem se já houve um surto ali ao lado, se já houve um surto na sua zona, se já houve um surto na sua rua. E, portanto,
podem qualitativamente preencher isto ou então tentar obter esta informação. O critério 3, o 4 e o 5 são critérios de saúde, para os quais podem precisar de ajuda da autoridade de saúde ou do centro de saúde local. É uma altura difícil para pedir essa ajuda, porque as autoridades de saúde estão absolutamente sobrelotadas de trabalho, como nós temos visto, e não se adivinha que possa diminuir nos próximos tempos, mas em todo o caso, se for possível obter esse contacto, se tiverem essa possibilidade, isto ajudar-vos-á. O quarto critério também de saúde, número de pessoas com constrangimento de acesso a cuidados de saúde, estão aqui também 3 exemplos, pode ser falta de condições de mobilidade e transporte, falta de documentação ou barreira linguística, falta de capacidade económica para a aquisição de medicamentos, qualquer destas situações. Mas aqui estão nomeadamente por, 4, número total, nomeadamente por, quer dizer que pode haver outras circunstâncias que façam com que as pessoas tenham constrangimento de acesso ao cuidado de saúde, por exemplo, não haver médicos de família suficiente, ou terem medo de ir ao centro de saúde, coisa que neste momento está a acontecer com muita gente. Portanto, mesmo quando não esteja verificado nenhuma destas bolinhas que estão aqui assinaladas, podem assinalar, nessa altura juntam a esta ficha uma explicação de porque é que assinalaram. Se não for nenhum dos casos que está aqui ditos, juntam porque é que assinalaram. Neste caso, com o que eu disse, por exemplo, olha, estamos aqui neste território, há muita gente que não está a ir aos cuidados de saúde, tem medo de ir ao centro de saúde, ou o centro de saúde é muito longe, ou enfim, o que seja. Portanto, explicam isso. O último critério de saúde é a cobertura vacinal do Programa Nacional de Vacinação, e esta é uma pergunta que só mesmo os delegados de saúde é que podem responder, nós não temos estes dados. Depois temos 2 critérios, são critérios complementares. Um primeiro tem a ver com crianças e jovens, a circunstância de haver num território muitas crianças e jovens que não frequentam a escola ou têm um grande abandono escolar, também vale como critério. E a última é pessoas em situação de exclusão social, sejam idosos abandonados, sejam pessoas sem abrigo, sejam pessoas que estão isoladas, como por exemplo, enfim, pode ser a situação que for, ou sejam pessoas em situação de vítima de violência ou vítima de tráfico, mulheres vítimas de violência doméstica, enfim. Estas situações todas podem ser consideradas no critério 7 por estarem numa situação de exclusão. Portanto, isto é a fichazinha, depois quando chegarem ao formulário da candidatura é só transpor o que preencheram aqui à mão para o formulário, e é com esta fichazinha, uma cópia desta fichazinha, que fazem o requerimento, que eu já vou explicar a seguir. Pronto, já lá vamos, era o passo 4. Esta fichazinha era o passo 2, preenchem a ficha, muito bem. Parceria local, como é que se faz? Entidade promotora, quem é que pode ser? Tem que ser entidades da sociedade civil com personalidade jurídica. O regulamento exemplifica associações, IPSS, paróquias, fundações, enfim, uma série grande, cooperativas, etc., podem ser promotoras. E está explicado isso no artigo 15 do regulamento. Quem pode ser parceira? Todas as que podem ser promotoras também podem ser parceiras, e além disso, isto é uma novidade aqui importante, podem ser parceiras as entidades públicas, nomeadamente as freguesias e os municípios, ou os agrupamentos escolares, ou o que seja, entidades públicas podem ser parceiras, e podem ser parceiras, e isto é muito importante também, grupos informais ou pessoas individuais. Portanto, este programa tem esta abertura. Muitas vezes há um grupo ativista num determinado sítio que quer trabalhar, mas não tem uma associação constituída. Pode associar-se à parceria como grupo informal. É o artigo 16 do regulamento que explica isto tudo, acrescentando ainda que as entidades públicas que sejam parceiras podem ser parceiras, mas não podem receber dinheiro do programa. O dinheiro é para a sociedade civil, não é para as entidades públicas. Depois uma pergunta que se pode pôr aqui, então, algum limite para o número de entidades da parceria? Não há. Há um limite mínimo, ou seja, tem que ser pelo menos 2, um parceiro e um promotor, mas não há limite máximo. Há um limite para o número de projetos que cada entidade pode participar? Não, senhora. O único limite que há é que a mesma entidade promotora só pode apresentar um projeto em cada freguesia. Pode apresentar noutros sítios, mas naquela freguesia só pode apresentar um. É o único limite que há. Fora disso não há limites. Entramos no passo 4, confirmação da elegibilidade. Já vimos que aquela fichazinha, portanto, com aquela fichazinha vão ao anexo 2 do regulamento, descarregam o que lá está, que é o modelo de requerimento à junta de freguesia ou à autoridade local de saúde para confirmar aquilo que vocês afirmaram na ficha. A junta de freguesia ou a autoridade local de saúde não tem que fazer grandes estudos estatísticos para fazer essa confirmação, simplesmente conhecem a realidade, conhecem o território e confirmam que aquilo, sim senhora, existe.
A Junta de Freguesia responde aos critérios 1 e 2, que eram os tais critérios gerais, e aos 2 critérios finais, os complementares. A Autoridade de Saúde responde aos critérios 3, 4 ou 5, que são critérios de saúde. Tudo isto está no anexo 2 do regulamento, tanto a minuta do requerimento como a minuta da declaração. Estas entidades que passam a declaração têm que estar à espera que chegue lá o requerimento. Não se vão pôr a fazer confirmações que não tenham sido requeridas. Portanto, isto é importante fazerem isto, se conseguirem. Atenção, se alguém não conseguir estas declarações, ou alguma delas, quando acabar o processo de candidatura, a candidatura é aceita à mesma, e nós damos um prazo para depois se completar algum documento que falte, e além disso, a equipa nacional, com a ajuda das regionais, se faltar mesmo alguma declaração que não se tenha conseguido obter, fará diligências no local para confirmar as situações. Portanto, não é por não ter essa declaração que não se faz a candidatura, mas é bom que tentem fazer isto, porque ajuda a criar parcerias, ajuda a criar boas colaborações e também nos ajuda a nós na equipa, porque nós vamos ter que avaliar muitas candidaturas e se todas elas vierem incompletas, perde-se muito mais tempo depois na avaliação. Este é o documento para verificar, eu voltei atrás, peço desculpa, como é que isto está, não está por ordem então? Está o passo 2 a seguir ao passo 4, desculpem lá. Este era o documento para verificar a elegibilidade, eu depois corrijo o título do slide, peço desculpa. O passo seguinte então o que é que se pode fazer? Eu não vou desenvolver isto porque já disse, se pode fazer praticamente tudo, e agora nas perguntas certamente vão aparecer muitas ideias que as pessoas têm. A coisa importante aqui no que se pode fazer é isto, aquilo que vocês querem fazer tem que responder aos problemas que o território tem. Nunca esqueçam isto. Não é só fazer um programa porque gostavam muito de fazer um projeto qualquer que têm na ideia de fazer. A ideia de um projeto que resolva os problemas de um território concreto. Isto é muito importante e é isso que o júri avalia quando avalia uma candidatura. Logo o primeiro critério chama-se pertinência e é exatamente isto. O projeto responde aos problemas do território e se responder tem uma boa pontuação. Quanto dinheiro é que precisam? Passo 6, como é que fazem o orçamento? Portanto, já vimos que é a parceria que escolhe qual é o limite do dinheiro que vai pedir, depois naturalmente tem que pensar como é que vão gastar esse dinheiro e agora explicar-vos que as despesas elegíveis são financiadas a 100%, que também não acontece em todos os programas, portanto é 100%, isto é importante. Há uma tranche inicial que é logo enviada quando a pessoa quando a candidatura é aprovada e faz o protocolo, recebem logo um adiantamento para poderem arrancar. E o orçamento da candidatura tem que diferenciar as despesas elegíveis em algumas rubricas simples: recursos humanos, aquisição de serviços, aquisição de materiais ou equipamentos, despesas de comunicação e despesas com instalações ou equipamentos. Estas despesas com instalações ou equipamentos, vou dar um pequeno exemplo, se ponhamos uma renda de uma sede de uma associação, pode ser afeta aqui, pode cobrar uma parte dessa renda, mas não tudo, porque seguramente a sede da associação não vai servir só para este projeto, serve para outras coisas. Portanto, despesas com instalações ou equipamentos que sirvam para outras coisas podem ser afetas aqui parcialmente, não integralmente. Além disto tudo, ainda tem uma folga de 5% para aquelas despesas que não sabem exatamente onde é que as vão classificar, mas que podem sempre aparecer, despesas outras, e apareceu-me agora aqui um risco no meu slide, mas também não faz mal, já vai desaparecer. Não, isto começou a desenhar sozinho, desculpem lá. O passo 7, registar-se. Portanto, como é que vocês registam? Podem, para ajudar, ir à versão de trabalho do formulário de candidatura, é uma versão que serve apenas como documento de trabalho e para se familiarizarem com o formulário, e depois vão ao tal link que eu disse há pouco, para candidaturas.bairrossaudáveis.gov.pt. Agora aqui uma coisa importante. Todas as entidades têm que se registrar no formulário, mesmo as juntas de freguesia, câmaras, toda a gente que quer entrar na parceria tem que estar registada no formulário. Mas só uma entidade é que preenche o formulário. Todos têm que se registrar, mas só um é que preenche. Atenção a isto. Isto é assim, que é para não acontecer aquela circunstância de todos irem lá mexer e começarem a tirar dados e a pôr dados e estabelecer a confusão. Portanto, todos registram os seus dados pessoais na sua área de registro, que é a área própria, só de cada entidade, mas quem preenche a candidatura é só uma entidade, portanto tem que combinar entre todos quem é que vai preencher a candidatura, porque convém, não tem que ser a entidade promotora, convém que seja uma pessoa que esteja mais familiarizada com processos informáticos, mais à vontade com coisas de computadores, para não ter dificuldades, porque o procedimento não é muito complicado, mas se for uma pessoa que não está tão habituada, terá mais dificuldades. E portanto escolham quem é que vai preencher e essa pessoa, e só essa, ou essa entidade e só essa, é que pode ter acesso a tudo mais. Eu peço desculpa por este risco, mas eu não sei de onde é que apareceu este risco no meio do meu, mas isto também está quase a acabar, não faz mal.
Agora vou explicar-vos um bocadinho como é que funciona o formulário. Portanto, o formulário como é que funciona? Há um registro inicial, uma vez feito o registro, entra-se no formulário de candidatura e ele tem 8 quadros. O primeiro quadro é para identificar o projeto. E como digo, estes quadros já só são preenchidos por uma das entidades da parceria. Todos têm que ir ali ao registro, mas para preencher só uma das entidades é que preenche. Os outros não podem ver o que está a ser preenchido? Podem entrar e podem lá ir ver, há um botãozinho para ver. Mas para mexer há outro botãozinho que se chama editar, são 2 botões diferentes, portanto quem pode mexer vai ao botão editar e quem pode ver vai ao botão ver. Eu não tenho aqui as amostras como é que são esses botões, mas se forem ao guia de apoio está lá tudo muito explicadinho, onde é que estão estes botões nos ecrãs, como é que é cada um destes ecrãs, o que é preciso preencher, setas a explicar quais são os campos a preencher, está tudo muito explicadinho no guia de apoio, 40 e tal slides com os ecrãs todos para perceberem isto. Na identificação do projeto tem que pôr o nome do projeto e mais qualquer coisa que o projeto precise. Depois passam ao quadro 2, entidades. Aqui, como a parceria são pelo menos 2 entidades, vão ter que preencher este quadro tantas entidades quantas as entidades que fizerem parte da parceria. Portanto, vão ter que ir preenchendo uma vez para cada entidade. Como é que as entidades que não estão a preencher a candidatura entram aqui? É muito simples. Quando elas se registram, recebem, portanto, lá a sua password, registram-se e depois, uma vez registados, podem entrar e quando abrem o formulário da candidatura aparece-lhes do lado esquerdo um código de 6 letras maiúsculas que é o código de identidade. E elas têm que fornecer esse código a quem está a preencher, porque os parceiros não têm acesso aos dados pessoais uns dos outros, não têm que ter. Estes dados são dados pessoais, estão lá no registro. Agora, para poder associar uma entidade que já está registada a uma parceria, essa entidade tem que fornecer o seu código de identidade a quem está a preencher. Se não fornecer, não conseguem associá-la. Isto também está muito bem explicado no guia de apoio, mas é só para perceberem a ideia. Depois entramos no quadro 3 dos territórios de intervenção, que é muito parecido com aquela ficha dos critérios de elegibilidade que eu há bocado nos mostrei, tem os mesmos campos, é assinalar as mesmas coisas que puseram na ficha e pede lá mais algumas indicações que têm que ser preenchidas. Depois tem o quadro para as atividades, também têm que ser preenchidas tantas vezes quantas as atividades do projeto, vão preenchendo uma a uma, explicando o que é que pensam fazer, como é que vai ser feito, a quem é que se destina. Tem um quadro de indicadores de resultados, não se assustem muito com este quadro é muito importante porque o júri tem que perceber o que é que vocês esperam alcançar com o projeto para também classificar isso, mas como quando fizeram lá para trás a identificação do projeto e os territórios têm uma ideia dos eixos onde vão atuar, como já vos disse há pouco, o projeto pode se desenvolver segundo qualquer dos 5 eixos de intervenção, pode ser só num ou em vários. É importante que esses eixos escolhidos tenham a ver com as vulnerabilidades que vocês encontraram no território. Por exemplo, se por exemplo as questões de saúde apareceram com muito peso na ficha dos critérios de elegibilidade, se calhar é importante que o projeto tenha qualquer coisinha na área da saúde. Se apareceu lá com muito peso a questão de más condições de habitação, o projeto tem que responder qualquer coisa a isso. E, portanto, os eixos também têm que estar ligados com os problemas que vocês encontraram. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque os indicadores de resultados é por eixos. E, portanto, se vocês, por hipótese, têm um projeto que é só na área social, não vai mexer em mais nada, é só na área social, no eixo social, só preenchem nos indicadores de resultados o indicador social, dos resultados sociais, ou o impacto social do projeto. Não vão estar a preencher o urbanístico, o ambiental, os outros todos, para o qual não têm atividades previstas. Portanto, aquilo tem vários campos para os eixos todos, mas escolhem preencher só aquilo que o vosso projeto quer fazer. E que indicadores são estes? Não são percentagens, nem rácios, nem estatísticas, os indicadores são coisas tão simples como, por exemplo, no impacto urbanístico. Se a ideia é fazer umas obras em algumas habitações que têm problemas, é por lá. Quantas habitações é que poderão ser melhoradas? Ou quantas pessoas é que vão beneficiar de um determinado espaço público que querem fazer? Se tiverem, por exemplo, no eixo social, que vão fazer uma ação qualquer junto das crianças, lá pergunta-se nos destinatários, quem é que são os destinatários? Vocês assinalam crianças e perguntam, então mas quantas crianças é que pensam atingir com o projeto? Ou quantas mulheres? Ou quantos idosos? O que for. Portanto, são coisas relativamente simples, são previsões, portanto, aqui ninguém vos vai cobrar que este número seja um número absolutamente rigoroso, é uma previsão que é importante para a gente perceber a dimensão do trabalho que têm pela frente e vocês próprios também se poderem organizar. O orçamento, depois, é um quadro com as despesas elegíveis com aquelas rubricas que eu há pouco expliquei. Outras fontes de financiamento, isto também é um ponto importante, este programa permite que os projetos possam ir buscar dinheiro a outras fontes,
mas tem que dizer quais são. Por exemplo, suponhamos que um projeto qualquer quer fazer um serviço de apoio à comunidade com uma prestação de um serviço de apoio jurídico, por exemplo, a uma comunidade que tem que regularizar os seus papéis, é uma comunidade de imigrantes, tem os papéis todos para regularizar e vão fazer um gabinete de apoio jurídico. Podem, por exemplo, pedir à junta de freguesia se cede uma sala para prestar o trabalho, por exemplo. E nessa altura isso é um apoio da junta, não vão pagar nada por isso, mas tem um determinado valor, atribuem um valor qualquer. Quem diz cedência de sala, diz cedências de equipamentos e até pode ser materiais, por exemplo, se querem fazer uma obra, se houver uma empresa que ofereça as tintas ou que ofereça outra coisa qualquer, as empresas aqui podem entrar, no resto do programa não podem, o programa é dirigido à sociedade civil, mas só a parte não lucrativa, mas as empresas que quiserem colaborar podem ajudar e aí podem ajudar até com financiamento, se for caso disso. O último quadro é um quadro de validação, portanto, quando chegarem ao último quadro, este quadro vai-vos dizer, apresenta o índice da vossa candidatura toda, com os quadrinhos todos, e se houver problemas ou coisas que não estão bem em algum quadro, vai dizer, atenção, vá ao quadro 6, está ali uma coisa que não está certa, ou atenção, vá ali ao quadro 4 porque esqueceu-se de preencher o campo tal. Este quadro pode ir sendo visitado à medida que estão preenchendo para ver se o que estão a preencher está bem e o que é que vos falta preencher. No final, quando neste quadro 8 não aparecer nenhum alerta, é porque a candidatura está em condições de ser submetida e é submetida. Isso é desejar boa sorte a todos, porque depois cabe ao júri avaliar estas candidaturas todas. Nós prevemos muitas candidaturas, nós temos neste momento já, hoje ao fim da tarde, tínhamos 360 entidades já inscritas e 133 candidaturas já iniciadas, portanto, não deixem isto para a última da hora, porque isto demora tempo a fazer, vão começando a preencher com aquilo que já são capazes de preencher, se não forem capazes de preencher alguns campos não há problema nenhum, têm até o dia 26 de novembro, e para dúvidas têm sempre o mail candidaturas@bairrossaudáveis.gov.pt, desde as dúvidas mais pequeninas às mais complicadas, a gente tenta responder na medida das nossas capacidades. E é para isso que cá estamos hoje também, portanto vou interromper o meu compartilhamento e voltar ao vosso convívio. Muito obrigada. E para a gravação, dizer que estão neste momento 94 participantes nesta sala Zoom, estamos quase lotados, sejam muito bem-vindos, mas como estamos com enorme distanciamento social, podemos estar aqui à vontade e sem máscara. Exato. Obrigada, Helena. Nossa moderadora. Portanto, nós temos já aqui uma série de questões colocadas no bate-papo. Não sei, portanto, talvez fosse de percorrermos estas questões e depois, se alguém quiser ainda intervir, também estão à vontade para falar, não é? Não é preciso que as questões sejam todas escritas, também podem inscrever-se para falar. Posso começar, Helena, ou quero descansar um bocadinho? Está sem som. Posso começar imediatamente. Estava a tirar o risquinho dos meus slides, só desculpe lá. Não estás. Me irritou aqui o risquinho. Portanto, há aqui uma pergunta, a parceria local pode ser constituída por quem? Ou seja, quais as exigências para ser considerada local? Não, vamos lá ver, quando a gente diz local tem a ver com o território onde vão atuar, não tem que ser os parceiros todos terem sede nesse território. Local é porque se dirige a um determinado sítio, não é um projeto em geral. Agora podem ser entidades com sedes noutros sítios, muitas destas entidades que hoje trabalham nos territórios não têm sede nas zonas mais vulneráveis, têm sede noutros sítios quaisquer. Portanto, local é neste sentido. Portanto, isto responde também a uma pergunta que eu vi mais adiante, que era se a sede da entidade parceira tem que estar no território que se candidata, não é? Mas pronto, acho que é essa. Isabel, se não se importa, há aqui uma mensagem no bate-papo Zoom, logo no princípio, da Inês Diniz, de Cosmicare, que eu acho que também já me mandou um mail para nós, que era a versão de trabalho em Word. Ela está em PDF, o PDF é editável, efetivamente. Portanto, nós pusemos em PDF só porque desformata tudo, se não desformata tudo, mas é um PDF aberto, editável. Portanto, okay. Pronto, eu não tinha percebido a questão, até julguei que era uma informação. Não, está em PDF aqui, diz a Inês, que é não editável, ele é editável, quer dizer, a pessoa pode pôr por cima, fazer copy-paste e passar para um Word. Mas também pode imprimir e trabalhar com papel impresso, uma vez que é um documento de trabalho, pode imprimir, não há problema nenhum. Pronto, desculpe, Isabel. Não, se for...
Ah, A Catarina está a pedir para pôr as sim, perguntas sim, devagarinho, sim, que é para ela não sim. engarrafar. Portanto, como é que a administração de moradores do MAUGI se pode inscrever? O registro foi feito como sendo uma associação, mas esta administração de moradores não tem certidão permanente nem estatutos. Portanto, se é entidade parceira, não tem problema. Se é entidade promotora, não sei. É fácil responder, Isabel, como a associação é uma administração de moradores ou é uma associação de, é uma administração de moradores do MAUGI, sim senhora. Pode-se inscrever, mas se não tem estatutos, portanto, se não é uma associação constituída formalmente, é apenas uma administração de moradores que não está formalmente constituída, ela tem que apresentar, pode apenas ser parceira, não pode ser promotora. Não pode ser promotora. Agora, se está constituída, é que a Patrícia Viegas está a colocar a questão da administração de moradores de uma AUGI. A administração de moradores de uma AUGI pode ser considerada dentro daquelas tipologias de coisas, pode ser considerada uma associação de moradores, embora envolva muitas vezes proprietários e não apenas moradores que não são proprietários, mas isso não há problema. Registaram-se não como administração de moradores, provavelmente registaram-se como associação de moradores, não sei o nome exato. A Patrícia está aí, que possa esclarecer isto. Estou sim. Onde é que ela está? Patrícia. Sim. Como é que se chama a entidade? A entidade chama-se a Administração Conjunta de Moradores do Casal do Brejo. Muito bem, esse é o nome deles, é esse nome que lá põem. Se têm estatutos, estão constituídos formalmente como associação? Não, eles não têm estatutos. Pronto, então se não têm estatutos, não podem ser promotores. Têm que arranjar uma entidade formal que possa ser promotora. Uma entidade com quem se relacionem bem, que possa ser promotora, para poderem apresentar a candidatura. Podem ser parceiros, fazer o trabalho todo, mas não podem ser promotores. E a razão disto, Patrícia, é muito simples. A razão disto é porque o Estado, isto é uma verba pública que é transferida para estes programas. É transferida só para os promotores que tenham personalidade jurídica. Portanto, o Estado não pode transferir dinheiro para entidades que não têm personalidade jurídica, senão ficávamos logo com as pernas cortadas. Pois são essas entidades promotoras é que vão depois, com a parceria, ver como é que distribuem o dinheiro que receberam. Entre eles. E aí já nós não metemos intervenção nenhuma. É entre a parceria que decidem quem é que vai fazer o quê e que parte é que cabe a cada um. Mas quem recebe o dinheiro do Ministério da Saúde, que é quem paga as tranches de financiamento, são os promotores. O promotor ou os promotores. Muito obrigada. Outra pergunta de uma outra Patrícia. A entidade promotora pode já ter um projeto a decorrer com o CELDS, que imagino que seja Conselho Local de Desenvolvimento Social? Ouça, Isabel, estamos aqui, a seguir era a Patrícia a fazer esta pergunta. Sim, outra Patrícia. A entidade promotora pode ter um projeto a decorrer como o CLDS, mas não pode misturar o CLDS com este projeto. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Os CLDS é um programa que tem uma figura própria, tem um financiamento próprio, são as câmaras que escolhem, as entidades promotoras, é todo um conjunto de regras que nada tem a ver com o Bairros Saudáveis. O Bairros Saudáveis é um programa participativo de raiz de iniciativa da sociedade civil. Os CLDS têm um grande enquadramento das entidades públicas. Mas se uma entidade estiver no CLDS, não faz mal nenhum que esteja também aqui, desde que ela consiga chegar aos dois lados. Não podem misturar os dois projetos nem os dois financiamentos. Uma coisa é o CLDS e o trabalho que estou a fazer no CLDS, outra coisa é o projeto que apresentei aqui. Este projeto não pode ser tipo um bocadinho que nos faltava lá no CLDS, que nos dava tanto jeito de fazer, a gente mete nos bairros saudáveis. Isso não dá, porque o programa não serve para completar outros programas que já tenham financiamento. Portanto, na parceria local, as entidades promotoras precisam ter sede no território a intervencionar, como já se disse, não é? É necessário a junta de freguesia fazer parte da parceria ou basta a assinatura do formulário? Não é necessário, Maria, não é necessário a junta de freguesia fazer parte da parceria, pode ser útil. Pode ser útil, que é por um lado, porque facilita a declaração de verificação da elegibilidade. Por outro lado, se quiserem fazer alguma intervenção num espaço que seja gerido pela freguesia, também dá jeito.
Agora, nem sempre as relações com as freguesias são as melhores, portanto, vocês é que têm que ver, no vosso caso em concreto, se corre tudo bem, está tudo bem, se não é bem assim, pois escolham de outra maneira. Podem estar envolvidas na mesma candidatura duas juntas de freguesia? Não há problema. Se Não os é como territórios parceira. correspondentes, Isabel, se os territórios correspondentes estiverem em duas freguesias. Claro, De qualquer maneira, se for, por exemplo, vamos lá ver, essa situação também pode acontecer, se for, por exemplo, um bairro ou uma zona que apanha duas freguesias, quando forem lá identificar o território no formulário, ponham a freguesia dominante, porque não conseguem pôr o mesmo território em duas freguesias, porque ele vai-vos pedir qual é a freguesia do território, e há muitas vezes territórios que estão no limite da freguesia, não é? Apanham esta e apanham um bocado daquela. Ponham aquela onde a maior parte do território estiver, porque senão não conseguem preencher no formulário. Então, e quando há vários territórios envolvidos em rede na candidatura e que correspondem a várias juntas de freguesia, continua a ser o mesmo critério? A junta de freguesia predominante, que é um bocado difícil. Não, isso é diferente. Eu estou a dizer é quando, isso aí estamos a falar de territórios diferentes, descontínuos. Eu estou a falar de um território contínuo. Ok. Que abrange, pronto, aquele território em particular abrange duas freguesias. Agora, se forem vários territórios em várias freguesias, isso, cada território tem a sua ficha, não tem problema nenhum. A Maria pergunta, posso continuar, Isabel? Sim, à vontade, Helena, não é preciso. Também posso ir pedindo à Catarina ou ao Hugo para irem fazendo as perguntas para não ser sempre a Isabel, como quiser. Tudo bem, não tenho problema, sim. A Maria pergunta, o formulário tem 1000 caracteres para a descrição do projeto e 300 por atividade. Há algum local onde podemos acrescentar informação que não seja estes locais? Claro que há, porque logo na identificação do projeto tem primeiro o nome, depois tem 1000 caracteres para descrever o projeto e depois tem uma coisa muito importante que é objetivos, objetivo geral e até 5 objetivos específicos. E tem, já não sei, mas acho que é outra vez 1000 caracteres para cada um dos objetivos. Portanto, é aí que vocês podem desenvolver, se os 1000 caracteres não chegarem para explicar o projeto todo, é no campo dos objetivos que vocês podem subdividir aquilo que vão fazer no projeto através dos objetivos e justificar. E, portanto, podem apresentar essa informação no campo dos objetivos e fica lá muito bem. E depois, ainda podem, mas aí não é escrever, aí é outra coisa, no final, se quiserem, podem juntar uma imagem ao projeto. Há alguns projetos que não têm nada a ver com a imagem, mas há outros projetos em que uma imagem, ou uma imagem do território tal como ele está, ou uma imagem do que estão a pensar lá fazer, pode ser importante. E, portanto, isso também podem apresentar. A pergunta seguinte também se relaciona com essa questão dos anexos. É possível adicionar anexos sobre o projeto à candidatura? É possível adicionar uma imagem, mas não é possível. Isabel, há anexos que são obrigatórios e são adicionados lá nos sítios certos. Sim, facultativos, o único que podem juntar é uma imagem, mais nada. Eu vou-vos explicar porque é que isto é assim. O júri, nos termos do regulamento, tem 30 dias para avaliar as candidaturas. Nós podemos ter centenas de candidaturas. Se há muitos anexos para analisar, os júris não vão conseguir avaliar, como deve ser. Portanto, concentrem-se naquilo que vocês acharem que é mais importante e quanto mais incisivos forem, mais fácil é para o júri conseguir fazer um bom trabalho, porque se há muita conversa e muito papel e muito documento, pode perder-se o foco principal do projeto e, portanto, por isso é que a gente pede os anexos, só os obrigatórios e uma imagem. A saúde preventiva é considerada área de saúde? Claro, é considerada área de saúde. Isabel, quer pedir ao Hugo para ajudar a responder a esta? Sim, Hugo, participe lá. Sim, claro que sim, mas Helena, se me permite, em relação ainda à questão anterior, só dizer que muitas vezes o que há sobre este tipo de projeto é uma queixa contrária, não é? Que é exigida muita burocracia, muitos elementos, muita papelada, e aqui já percebi que há uma certa crítica em relação ao número reduzido de caracteres ou eventualmente ao número de anexos a incluir, mas aquilo que nós não queríamos era transformar, digamos, esta candidatura numa espécie de páginas amarelas e a ideia era tentar reduzir, simplificar e ter o menos burocracia possível. Foi isso que presidiu, digamos, enquanto espírito em relação ao programa. Aqui não só é considerada área de saúde, como eu diria que é uma parte prioritária. Portanto, se houver um projeto agora no âmbito do Covid que se proponha capacitar as pessoas num determinado bairro para os cuidados preventivos a ter no âmbito do Covid, obviamente
que este projeto vai atuar sobre pessoas que estão saudáveis, felizmente, e que vai incidir sobre os aspectos e as medidas preventivas, por exemplo, no âmbito da Covid-19. Obrigada, Hugo. Portanto, relativamente aos critérios para pontuação da candidatura, isso está explicitado no regulamento. Eu vou ver se me lembro deles, são 6. O primeiro é a pertinência, ou seja, o projeto tem que responder aos problemas do território, portanto isto é importante, vale 25 pontos. O segundo é participação. Nós sabemos as limitações que há à participação, como eu já disse, mas é muito importante que vocês tentem envolver, quer quando estão a construir o projeto, quer depois no decurso do projeto, tentem envolver as pessoas, isto é um critério importante, é um programa participativo, não esqueçam isso, vale também 25 pontos. O terceiro critério é um critério de qualidade, portanto, o que é a qualidade da candidatura? Não é uma candidatura XPTO cheia de documentos, não, a qualidade da candidatura é uma candidatura que é consistente, em que as coisas fazem sentido, em que aquilo que a pessoa se propõe fazer faz sentido com o território, faz sentido com as atividades que desenvolveram, portanto, qualidade é esta coerência, esta consistência do projeto. Depois, além destes 3 critérios, os 3 juntos valem 75 pontos, há mais 25 pontos. 10 pontos é para originalidade. Originalidade não quer dizer que a originalidade seja a coisa mais importante, aliás, o máximo que pode ter é 10 pontos. Mas, de facto, terem ideias diferentes é uma das esperanças que nós temos nestes programas, é que as pessoas apresentem coisas em que ninguém se tinha lembrado de fazer. Não é obrigatório, podem fazer coisas que outros já fizeram, mas se vierem com ideias próprias e originais, são valorizados. Depois há um critério que é a sustentabilidade, que é mais complicado, que é assim, também vale 10 pontos. Quando estão a fazer um projeto, estão a pensar, pronto, a gente tem um ano para fazer isto e depois quando acabar? Aquilo que vocês estão a fazer é para continuar ou não é para continuar? Se for uma coisa para continuar, pensam em como é que vão conseguir que ela continue, que fontes é que vão ter, que meios é que vão ter para continuar. Os projetos que tiverem esse aspecto de pensar um bocadinho para a frente, o que é que deixam, também são pontuados. E finalmente há um último critério, que nem é bem um critério, é uma majoração, é assim, se as entidades de saúde estiverem envolvidas no projeto, têm logo 5 pontos a mais logo ali à cabeça, porque é uma coisa que nós procuramos incentivar. A Isabel deixou para trás a pergunta do Filipe sobre se é possível um projeto num bairro clandestino fazer obras nas intervenções clandestinas. Parece-me a mim que estava antes da pergunta da Rebeca. Sim. Então é assim, Filipe, um bairro clandestino por definição é porque a urbanização não está legalizada. E portanto se a urbanização não está legalizada, a Câmara não autoriza a fazer obras, isto é o básico. Acontece, porém, que a Lei de Bases da Habitação permite, quando as pessoas estão em condições de habitabilidade deficientes, permite efetivamente que sejam autorizadas pequenas intervenções para melhorar as condições de habitação. Não é para tornar as casas extraordinárias, não podem, porque o bairro não está legalizado, mas podem fazer melhorias, pequenas melhorias, desde que façam informação à Câmara de que estão a fazer isso ao abrigo deste programa Bairros Saudáveis, se o vosso projeto for aprovado, e da Lei de Bases da Habitação, não sei agora dizer-vos de cor o artigo, mas vocês lá procuram, é nos artigos finais da Lei de Bases da Habitação, que permite fazer obras mesmo numa situação auge, sempre com alguma descrição, porque não vamos aproveitar o programa Bairros Saudáveis para transformar uma auge num bairro legal, porque isso o programa não tem essa capacidade e os custos são muito maiores. Se há aqui gente que vive em Augis, sabe que as comissões, as administrações dos bairros têm que pagar taxas, têm que apresentar projetos na Câmara, têm que essas coisas todas, e portanto são coisas que já envolvem meios que este programa não tem. Helena, se me permite, posso? Sim. Queria só explicitar um pouco melhor também o sentido da majoração que é dada em relação ao alinhamento do projeto com a saúde. Neste momento, alguns municípios já têm planos municipais de saúde e todos os agrupamentos de centro de saúde têm públicos os seus planos locais de saúde. Em geral, esses planos locais de saúde, ao identificam os 5 principais problemas de um concelho, de um território, e os 5 principais determinantes. E é valorizado esse alinhamento com, no fundo, os problemas locais de saúde identificados. Um exemplo concreto: se num território
está identificado como um principal problema enquanto determinante de saúde os comportamentos aditivos e as dependências, por exemplo, o alcoolismo, então há uma majoração do projeto, por exemplo, alinhar com este problema de saúde. É esse, digamos, do ponto de vista pragmático, a intenção desta majoração. Obrigada, Hugo. Isabel? Sim, porque de facto este tipo de intervenção que esteja alinhada com o Plano Local de Saúde também vai criar sinergias e garante uma maior sustentabilidade do projeto de candidatura, não é? Que isso também é valorizado. Bem, então, o projeto pode gerar financiamento para o próprio projeto, ou seja, se o projeto conseguir fazer receitas, estas podem ser utilizadas para pagar postos de trabalho gerados pelo projeto? Sim, isso até é muito positivo e é valorizado se o projeto gerar receitas, é muito positivo e é valorizado. Embora também possam pôr como despesas elegíveis postos de trabalho pagos pelo dinheiro do programa. Os recursos humanos é logo a primeira despesa elegível, mas se gerar postos de trabalho, e tenho exemplos de coisas que foram feitas, no caso concreto em Lisboa, onde eu trabalhei, mas no caso concreto em Lisboa, por exemplo, foram criadas desde pequenas empresas, a partir de projetos deste género, uma pequena empresa, estou-me a lembrar, por exemplo, num determinado bairro, foi criada uma pequena empresa com pessoal de construção civil e senhoras que prestavam serviço doméstico, para prestarem serviços de construção civil e serviços domésticos e angariaram o seu próprio trabalho. Portanto, juntaram-se numa pequena empresa e criaram um site e oferecem serviços domiciliários desta natureza. Portanto, isto é apenas um pequeno exemplo e nem sequer estamos a falar de coisas muito sofisticadas. Estamos a falar de uma mão de obra que está disponível e que arranjou uma forma de angariar trabalho. As entidades parceiras têm de ser já definidas na candidatura ou podemos depois, ao longo do projeto, ir trabalhando com outras entidades que não foram previamente definidas? Vânia, Isabel, diga. Não, ia só dizer que, claro, não é? A construção do projeto, se for envolvendo outros parceiros, é desejável, não é? Portanto, não há... Isabel, é desejável, mas não fazem parte da parceria. É desejável que a parceria tem que ser estabelecida logo no início. Logo no início, só logo no início. Porque todos os parceiros que subscrevem o projeto têm que assinar o termo de concordância a dizer que concordam com aquilo que está a ser apresentado. A parceria propriamente dita tem que ser logo no início. Isto tem data ou faz parte da candidatura? Não, faz parte da candidatura. Posso interromper? Fui eu que coloquei a questão. Ok, aceito, Dânia. Sim. Eu queria só esclarecer, a minha questão é, agora para a apresentação da candidatura fazemos parceria, a minha questão era se ao longo da parceria, ao longo do desenvolvimento do projeto, se forem surgindo novos parceiros, se podem ser adicionados ou se podemos trabalhar com eles independentemente de terem sido considerados em fase de candidatura. Eu julguei que era ao longo da construção da proposta, mas sendo assim é a resposta que a Helena deu. A Isabel, na construção da proposta podem aparecer mais parceiros até submeter a candidatura. Uma vez submetida a candidatura, os parceiros são aqueles. Vânia, depois disso, podem aparecer outros parceiros? Podem, não podem receber dinheiro da candidatura. O dinheiro da candidatura só pode ser para aqueles que entraram na parceria. Muito bem, obrigada. Podem depois agregar, podem agregar voluntários, agregar gente, mas já não podem, é com o dinheiro do projeto, financiar o trabalho desses novos parceiros. Mas podem usar, enfim, usar toda a vossa capacidade para ampliar a dimensão do projeto. Há algum modelo de carta de intenção? Carta de intenção não há nenhum modelo, eu sei do que é que a Marta está a falar. No final de tudo, no último quadro, que é o quadro de outras fontes de financiamento, nós dizemos lá que as pessoas têm que explicar lá se têm dinheiro ou qualquer apoio de outra entidade, mas muitas vezes uma entidade diz, sim, se isso for para a frente e se isso for aprovado, nós ajudamos com isto. Mas é só se for aprovado, se não for aprovado já não vão dar a ajuda. Então, como é que comprova que existe esta outra fonte? É uma carta de intenção, não há modelo nenhum, pode ser um simples mail da entidade a dizer a entidade tal, pode ser uma empresa ou uma freguesia ou o que seja, dizer, sim senhora, contactados pelo projeto tal, pela entidade tal,
estamos disponíveis, se o vosso projeto for para a frente, estamos disponíveis para apoiar nisto ou naquilo. É só isto. Pode ser um simples mail. Mas é só para a gente ter a certeza que não há uns espertinhos a inventar fontes de financiamento que não estão confirmadas por ninguém. É só isso. Nós confiamos todos uns nos outros, mas há sempre umas pessoas mais criativas e é preciso termos aqui algumas cautelas porque estamos a falar de dinheiro público. Aqui eu acho que isto é mais um comentário, não é uma pergunta, não é? Portanto, passaria à Susana Mesquita. Sendo a Câmara Municipal parceira de diversos projetos em freguesias diferentes, tem de fazer um registro por cada candidatura como parceiro? Isabel, desculpe, eu de qualquer maneira vejo que há aqui mais uma questão por causa do número dos caracteres, Isabel, que é um comentário, mas não é só. Vamos lá ver, o Jorge diz que o limite de caracteres, na sua opinião, que obriga as organizações a trivializar as candidaturas perdendo a sua essência. Será que seleções dos projetos vão acabar por ser feitas com base em ideias e não para a qualidade dos projetos? Com este texto conseguiu ultrapassar o limite. Ok. Jorge, para já se não conseguir meter a atividade em 300 caracteres, pode dividir a atividade em 2 e em cada uma delas escreve uma parte. Agora, é muito importante que as pessoas se habituem a ser sucintas, porque eu tenho muita experiência disso. Eu vou-vos contar quando eu era aluna de arquitetura e quando íamos à apresentação de projetos, quando começávamos a falar muito, o professor dizia, é melhor voltares atrás e começares do princípio, já estás a explicar demais. Se sabes o que queres, dizes direto o que é que queres. Se não sabes o que queres, estás para aí com conversa. É evidentemente que ao desenvolver mais não quer dizer que esteja com conversa, mas sejam muito focados, porque é muito importante serem focados para não perderem essa linha principal do vosso projeto. E olhe que com estes caracteres consegue-se pôr muita coisa. Há muitas palavras que a gente usa na língua portuguesa que pomos a mais quando estamos a escrever, depois a gente limpa e cabe lá tudo. Mas Jorge, boa sorte. Vamos continuar. Isabel, desculpe. Portanto, pode ser o mesmo representante, sendo a Câmara Municipal parceira de diversos projetos em freguesias diferentes, tem de fazer um registro por cada candidatura como parceiro. Claro, os projetos são autónomos, não é? Pode ser o mesmo. Sim. Pode ser o mesmo representante do município para todos os projetos ou tem de ser um representante do município por projeto? A Helena está sem... Não, eu já pus só. Esta é uma das razões pelas quais o registro é uma coisa e o preenchimento do formulário é outra. É porque a entidade só se registra uma vez. Não tem que estar a registrar a Câmara Municipal em todos os projetos que aparecem. Registra só uma vez. Depois, os projetos que precisam ter a Câmara como parceiro têm que ter à Câmara que lhes dê o seu código de identidade e a Câmara dá o código de identidade a quem quiser. E, portanto, cada projeto que tenha o código de identidade da Câmara pode lá pôr a Câmara. Os dados são sempre os mesmos e só estão registados uma vez. Estão a ver? Portanto, o facto de haver este registro simplifica isso. Os dados daquela entidade foram postos para aquela entidade, mas ninguém tem acesso a eles e essa entidade é que cede o seu código a qualquer parceria que lhe peça para ser parceira. O mesmo vale para não ser uma Câmara. Pode ser, por exemplo, se tenhamos uma organização, sei lá, Cruz Vermelha Portuguesa ou outra coisa qualquer. Inscreve-se uma vez e pode ser parceira em vários projetos, mas está inscrito uma vez. Em sede é o seu código. Pronto, vamos continuar? Temos aqui 4 perguntas da Amanda. A candidatura será feita através de uma associação parceira. Somos um grupo informal que realizarão a formação de mulheres do maracatu, ritmo brasileiro de percussão, dentro de um bairro que está dentro dos critérios de elegibilidade. O grupo tem como parceiro um centro cultural onde realiza as atividades, porém as facilitadoras vivem na Grande Lisboa. Estamos dentro dos critérios? Ora, muito bem, vamos lá ver. Se o território cumpre os critérios de elegibilidade, não há problema. Se o projeto está dentro dos critérios, dependem como vocês o justificarem. Se vocês justificarem que ao fazer esta formação, que de facto vão dar uma oportunidade cultural e recreativa e de lazer, que é importante para o desenvolvimento daquelas mulheres para este efeito, justificam o projeto. Não é simplesmente uma atividade de lazer qualquer, não é uma formação, é uma coisa que é importante para as pessoas se realizarem. Há situações, estou-me a lembrar as batucadeiras da Cova da Moura, a importância que as batucadeiras da Cova da Moura tiveram para o desenvolvimento de soluções para o bairro da Cova da Moura. Isto é apenas um exemplo. E, portanto, sim senhor, estas coisas são importantes, têm que ser bem justificadas. Às vezes é quase mais importante o porquê do que aquilo que vocês vão fazer exatamente. Porquê é que é importante?
Se alguém vos perguntar, uma criança de 5 anos, porque é que isso é importante? Vejam se conseguem responder a uma criança de 5 anos porque é que isso é importante e vão ver que com poucas palavras chegam lá. Segunda Mais pergunta. perguntas da mesma pessoa, não é, Isabel? Sim, sim. No quesito compra de equipamentos, inclui compra de instrumentos para realizar as oficinas e dar continuidade ao projeto mesmo após a sua conclusão? Claro. Claro. Ora, até é um investimento, não é? E isso é importante também em termos das candidaturas, percebermos que é qualquer coisa que também fica e vai ter sequência. Pergunta 3. Qual o máximo de duração das atividades? Podemos preencher 2 opções, entre maio e agosto e entre setembro e novembro? Eu explico já isso, Isabel. Havia a ideia que tinham que fazer um cronograma do projeto. O cronograma para algumas pessoas era um bocado complicado de fazer, então o que está lá nas atividades, pergunta-se para cada atividade quando é que estão a pensar fazer. Se é até março, abril, se é depois entre março, abril e julho e agosto, ou junho e julho, já não me lembro, e a terceira hipótese até ao final de novembro. Portanto, podem ser para a primeira fase, para a segunda ou para a terceira, ou pode ser para as 3. Não tem que ser para uma fase só, podem preencher as 3 fases. Um projeto, uma atividade qualquer pode durar o tempo todo do projeto. Portanto, não há problema nenhum. Se for entre maio e agosto e entre setembro e novembro, se é mesmo para fazer este tempo todo, clicam nas 2 hipóteses, nas 2 fases, na segunda e na terceira. Aqui o artigo 20º dos mentores, o que se enquadra como mentor. Temos 2 referências no Brasil de trabalhos com mulheres do Maracatu em vulnerabilidade. Podemos tê-las como mentoras? Eu posso explicar isso, Isabel, porque os mentores aqui neste programa têm um estatuto muito próprio. Neste programa, os mentores são pessoas que se oferecem para colaborar com projetos, dizem aquelas coisas que sabem fazer, mas é trabalho não pago e não podem eles próprios ser beneficiários de nenhuma candidatura. Portanto, são exteriores às candidaturas, oferecem-se para ajudar. Nós temos depois uma pessoa que faz o enquadramento dos mentores que se estão a oferecer em relação aos pedidos que estão a ser feitos, mas não há pagamento nem contratação de mentores. Se vocês querem contratar uma pessoa que precisem para este vosso projeto, para fazer uma mentoria geral, mas não no âmbito deste programa, portanto, uma pessoa que eventualmente possa ter que ser paga, contratem como recurso humano, não como mentor. Um recurso humano fazendo parte do próprio projeto, mas não como mentor. Ou uma prestação de serviços, mas não como mentor. O mentor aqui não entra, não recebe dinheiro, não é contratualizado, é apenas um trabalho puramente de mérito, oferta de voluntariado. Claro, com licença, dona Helena, só para complementar essa pergunta, sou a Amanda que fiz essa pergunta, mas no caso a gente nem pensou em pagá-las, né? Porque a gente viu como mentoras e reconhece ela como mentoras. Mas se fôssemos pagar uma mentora à distância, é possível isso? Né? Que a gente entenda como mentora, que passa Amanda, parte do recurso humano. Vamos lá ver, vocês é que têm que ver como é que vão usar o dinheiro que podem pôr no projeto, e, portanto têm que ver quanto é que isso custa, como é que isso se faz. Hoje em dia, se é uma pessoa à distância que está no Brasil, provavelmente tinha que ser tudo através da internet. Não será assim tão caro transmitir o seu trabalho para as pessoas que estão cá. Para pagar viagens e deslocações já é mais complicado, ainda por cima por causa da pandemia pode haver dificuldades nas deslocações. Mas vocês é que têm que ver como é que podem encaixar uma coisa com a outra. Mas aí esses mentores daqui seriam pessoas que não ganham, ok. Mas a gente não tem essa referência aqui, por isso que a gente elegeu elas como mentoras, elas não ganhariam, dariam suporte online para a gente. Amanda, podem ser mentoras no espírito do vosso projeto, não podem inscrever-se no formulário de mentores aqui do programa Bairros Saudáveis, que esse é específico só para pessoas que nada recebem. Dentro do espírito do vosso projeto, vocês podem até pôr entre aspas a palavra mentores, dizendo que os mentores são pessoas que vocês escolheram, que são referências para isso e tudo mais, mas não são mentores do programa Bairros Saudáveis, são apenas do vosso projeto para a questão do Maracatu. Os mentores do programa dos Bairros Saudáveis são para ajudar a construir as candidaturas do programa dos Bairros Saudáveis, ok? É essa a figura de mentor que está no regulamento. Sim? Eu peço desculpa por intervir. Que é diferente daquilo que eu julgo que a Amanda está a referir, não é? Está a referir mentores noutros domínios do que
propriamente construir as Isabel, não é? eu creio que isso ficou claro, portanto, a concepção que eles têm de mentores é uma coisa, o que este programa diz que é mentores é outra, mas eles podem buscar estas pessoas dizendo que são referências para isso, no âmbito do dinheiro que pensam que podem candidatar e depois justificam isso, e se o júri der valor ao vosso projeto, força para o maracatu. Eu peço desculpa pela interrupção. É aqui uma pergunta primária, mas que eu creio que ainda não foi respondida. Os promotores podem não ter sede no território a intervencionar? Podem sim, Maria. Eu acho que se calhar foi logo no princípio, se calhar a Maria ainda não estava. Foi logo a primeira pergunta. Os promotores podem não ter sede no território e muitas vezes não terão, porque é difícil que estejam nos sítios mais vulneráveis as sedes das principais organizações. Portanto, não há problema nenhum, desde que trabalhem nesses locais. A Sónia, eu chamo a atenção que nós temos ainda 29 mensagens, portanto vamos acelerar isto um bocadinho, pode ser, Isabel? Sim, existe um documento disponível de caracterização territorial de Lisboa e Val do Tejo, existe o VIP-ZIP. Vamos lá ver, existem vários documentos disponíveis de caracterização, mas para efeitos de programa Bairros Saudáveis nós estamos a tentar produzir esse documento, mas não está disponível neste momento, porque alguns dos dados estatísticos não são disponíveis, mas pensamos que até ao final do programa poderá ser muito melhorado. E mais, aquilo que estamos a fazer é que vamos incorporar os projetos que entrarem no programa Bairros Saudáveis nesta caracterização, ou seja, quando acabar o nosso programa, nós vamos ter um mapa dos territórios elegíveis ao abrigo do programa Bairros Saudáveis, que por definição são vulneráveis naqueles critérios. Mas isso é um trabalho em progresso. Neste momento, à partida, não está feito. Se um território tiver implementado um DLBC urbano, mas não tiver ligação à tipologia de projeto que se pretende apresentar, não é prejudicado ou excluído por haver nessa área um DLBC? Não tem nada a ver este programa quando avalia os projetos um por um. Agora, se já existe um DLBC a trabalhar no mesmo território, portanto um projeto financiado para estes programas de DLBC, se já existe no mesmo território um projeto, será bom falarem com eles, particularem um bocadinho as coisas, para não estar toda a gente a fazer a mesma coisa, porque é preciso também rentabilizar aquilo que se investe nos territórios, não é? Gostaria de esclarecer, boa noite, fui eu que coloquei essa questão. Concha. Sim, Concha, dos leigos para o desenvolvimento. A questão que eu coloquei tem a ver com, existe no território toda uma série de projetos e ações previstas no DLBC urbano, mas em nada cruzam com a tipologia de projeto que nós pretendemos desenvolver com um grupo comunitário. Só que ontem, noutra reunião em que estive, e que neste caso concreto estava a Santa Casa da Misericórdia da Almada, uma dúvida que foi colocada na rede social foi precisamente após uma reunião de esclarecimento dos bairros saudáveis, e que a Santa Casa até queria esclarecer melhor esta questão, porque também é promotora de LBC, se poderia ou não concorrer. Aqui a questão connosco não se cruza, porque a entidade promotora não tem a ver com o DLBC. A dúvida ficou instaurada ontem no ar só por perceber que é um território que já tem intervenção, mas essa intervenção do DLBC urbano não tem nada a ver com o tipo de projeto que nós pretendemos apresentar, mas é de facto um território vulnerável que tem um DLBC. Então, podes candidatar. Não há problema nenhum, e nós não vamos perguntar a qualquer entidade se há outros projetos que podem chocar com estes. Estes projetos são avaliados pelo seu mérito próprio. A nível local é que pode haver alguma tentativa de obter informação para não estarem todos a fazer a mesma coisa, é só isso. Mas se a Concha me diz que o projeto que querem fazer não tem nada a ver com os que estão a fazer de LBC, não há problema nenhum. Mas nós não vamos fazer essa verificação, nós não temos capacidade para fazer essa verificação. Cruzar com todos os programas das CCDRs, disto e daquilo, não temos. Agora, se virmos que no local, se vocês conhecem o local onde vão trabalhar, onde querem trabalhar, e sabem que já está lá uma equipa a fazer uma coisa qualquer, é bom que falem com eles, é bom que cruzem um bocadinho de informação para não estarmos aqui a pisarmos uns aos outros, não é? Sim, nós sabemos. Pelo contrário, para fazer sinergia, certo? Claro. Não, eles sabem e são uma das entidades que até participa do grupo comunitário. Foi instaurada essa dúvida, mas já está completamente esclarecida. Não há problema nenhum, e a Santa Casa da Misericórdia da Almada pode ser parceira.
Até a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pode ser parceira, mas como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é pública, não pode ser beneficiária. Claro. As outras misericórdias podem, mas a de Lisboa, enfim, tem o dinheiro do jogo, não pode ser beneficiária deste programa. Obrigada. Maria de Sousa, já está esclarecida esta pergunta que faz, não é? Ok. Então, qual a percentagem da primeira tranche e qual o procedimento e prazo das tranches seguintes? A primeira tranche, no mínimo, é 15% do dinheiro que candidataram e que foi aprovado, no mínimo. Poderá ser mais, depende do número de projetos que o júri validar. Nós temos 10 milhões de euros para distribuir, vamos fazer aqui umas contas rápidas. Se todos os projetos forem de 50 mil, isto dava 200 projetos. Se houver projetos mais pequenos, dá mais. Portanto, depende, naturalmente, da quantidade de projetos que o júri pontuar. Se o júri avaliar muito mais do que 200 projetos, naturalmente, nós não vamos poder esticar a primeira tranche, vamos ter que dar a primeira tranche dos 15%. Veremos o que é que acontece, qual é o procedimento e prazo das tranches seguintes. De qualquer maneira, os 15% podem contar com eles, porque os 15% estão no regulamento e é um valor mínimo. Qual é o procedimento e prazo das tranches seguintes? Portanto, é no fim de cada fase, daquelas fases que eu há pouco disse, portanto, mais ou menos março, abril, e depois julho, agosto, e depois setembro, novembro. Ao fim dessas fases, nós vamos pedir que prestem contas. Os grandes projetos. Os pequenos projetos não precisam, daqueles só de 5 mil euros, não têm que fazer prestação de contas no durante, porque fazem o seu projeto e pronto, e apresentam conta final. Os outros têm que fazer estas prestações de contas intermédias e, de acordo com a prestação de contas, recebem as tranches seguintes se estiver tudo ok. Portanto, o relatório da prestação de contas é um modelo que nós vamos pôr também na altura divulgado e não vamos pedir uma verificação das faturas todas, isto é muito importante. A entidade promotora deve ter guardado os documentos todos de despesa, as faturas, as receitas, tudo direitinho, porque pode haver uma auditoria, pode haver um inquérito, pode haver uma coisa qualquer e pode ser fiscalizado, tem que ter os documentos em ordem. Mas, para efeitos de prestação de contas, nós vamos pedir resultados. O que é que já conseguiram realizar em termos físicos, o que é que já conseguiram realizar em termos financeiros. E em face desses resultados é que é depois feita a prestação de contas e autorizada a tranche seguinte. Ok, fui eu que coloquei a pergunta, boa tarde. Queria só perceber, num projeto, que depois acho que acabo por mais tarde fazer essa pergunta também, num projeto em que a maior parte, a grande parte da fatia de financiamento pedido são recursos humanos, a minha pergunta é, por exemplo, em relação à primeira tranche, é dada no início, vamos supor, o projeto começa em janeiro, é dada em janeiro ou é dada mais para a frente? Pronto, isto para conseguir gerir, se criarmos postos de trabalho e for esse o financiamento, termos também noção do que é que vai acontecer, para as pessoas não terem que estar a trabalhar sem. Certo. Silvia, o que nós queremos é que seja dado logo que os protocolos sejam assinados. Os protocolos era para ser assinados em dezembro, mas atrasou a autorização de despesa do Ministério das Finanças, só agora é que estamos a fazer o concurso, já devia ter sido há um mês, atrasou um mês, portanto só em janeiro é que vamos assinar protocolos. Uma vez assinados os protocolos, começam as transferências. A verba está disponível, para a primeira tranche até está toda integralmente disponível, porque é a verba de 2020 que vai transitar para 2021, portanto não é por aí que vamos ter dificuldade. A dificuldade toda é assinar os protocolos, os papéis todos em ordem, tudo ok, para receberem a primeira tranche. É uma tranche de adiantamento, não é preciso mais nenhuma prestação de nada, ela é em função do projeto ter sido avaliado, bem avaliado pelo júri. Ok, obrigada. O termo de responsabilidade para os parceiros é um único documento para todos os parceiros ou é possível ser um termo para cada um dos parceiros? Eu vou-lhe dizer que isso depende de vocês, quer dizer, se for um só documento para cada um dos parceiros, tem que andar a circular o documento pelos parceiros todos. Sim. Se juntarem, o documento é igual. Se cada um deles mandar assinado o seu, juntam tudo num ficheiro zip. Desde que todos assinem não há problema. O texto é o mesmo, não é? Vamos lá ver. Há dois textos, há um texto dos promotores e há o texto dos parceiros. Os promotores assinam uma coisa chamada termo de responsabilidade. Eles responsabilizam-se para que corra tudo bem. Os parceiros assinam uma coisa a dizer, nós concordamos e vamos colaborar. Isto é muito importante, porque lá está outra vez a mesma coisa, não pode aparecer num formulário uma parceria com uma data de entidades que não me disseram depois no fim que estavam de acordo com aquilo que estava lá escrito. Portanto, isto é uma questão de precaução e defesa de todos, não é? Se é possível intervir numa freguesia, temos de mencionar os bairros existentes dentro da freguesia?
Não, senhora, na freguesia onde vão intervir, se o território for a freguesia toda, vocês têm que verificar se a freguesia toda cumpre aqueles critérios de elegibilidade. É esse o problema. Se na freguesia toda se verificam 3 daqueles 7 critérios que nós falamos. Se for uma freguesia grande será mais difícil, mas... Portanto, agora, esta questão em termos de território, qual a dimensão territorial de que falamos, terá de ser aldeia, freguesia, ou poderemos falar de um concelho ou distrito? Tem que se falar de um bairro, de uma zona geográfica carente, não é? Que corresponde aos critérios de elegibilidade. Portanto, Isabel, de uma aldeia ou freguesia podem, é freguesia, mas freguesia com limitações. Eu vou-vos dar um exemplo. Aqui há tempos uma pessoa queria propor aqui um projeto que queriam fazer em Lisboa, na cidade de Lisboa, e era na freguesia de Santo António. Para quem não é de Lisboa, a freguesia de Santo António é Marquês de Pombal. Não creio que a freguesia de Marquês de Pombal, a freguesia de Santo António com o Marquês de Pombal no meio, seja propriamente uma freguesia vulnerável. É o território mais caro da cidade de Lisboa, os prédios mais caros de Lisboa. Portanto, não era uma boa escolha, aquilo não era uma boa escolha. Agora, dentro da freguesia de Santo António de Lisboa, há zonas bem vulneráveis. Para quem conhece, por exemplo, a Rua de São José, umas traseiras da Avenida da Liberdade. Portanto, é preciso olhar para as coisas, olhar para os territórios. Para o concelho é a mesma coisa. E para um distrito acho muito difícil conseguirem que todo o distrito seja um distrito vulnerável com aquelas considerações todas. É muito difícil demonstrarem isso. Portanto, procurem territórios de intervenção mais pequenos. Isto é um programa dirigido a territórios específicos, não é um programa geral. Aqui a Maria de Sousa, eu julguei que já se tinha respondido a isto. Na parceria local, as entidades promotoras precisam de ter sede no território a intervencionar? Já foi respondido. Já está respondido. Peço desculpa. É porque a Helena respondeu desde que trabalhem no território. Não é preciso ter sede no território. Eu percebi. Não é preciso ter sede no território. E se é necessário a Junta de Freguesia fazer parte da parceria ou basta a assinatura do formulário, também não. Já responde. Mas a Helena respondeu desde que trabalhem no território. A minha pergunta é... Maria, uma entidade que vai ser parceira, que vai ser promotora num território onde não tem sede, onde nunca trabalhou, vai ser difícil também fazer a coisa. Portanto, tem que ter alguma ligação. Pronto, que tenha trabalhado ou que trabalhe, certo? Exatamente. Ou que tenha a intenção de trabalhar. Pode não ter trabalhado no passado, tenha a intenção de trabalhar, mas tem que ter alguma ligação ao território, senão não faz sentido. Claro, faz sentido. A entidade promotora pode ser uma Câmara Municipal ou Junta de Freguesia? Não. Não. Já foi dito também. Sim. Entidades públicas não podem ser promotoras. Uma proposta na área da saúde, nas cadeias de todo o país, quem seriam os parceiros, quem estará envolvido? Junta, delegado de saúde, peço ao Hugo para não, mas nas cadeias de todo o país não pode ser os bairros saudáveis, porque teria que ser em algumas cadeias de algum sítio do país, para o país todo não dava. Hugo. Sim, por isso a saúde, as autoridades de saúde trabalham os estabelecimentos prisionais e podiam ser um bom parceiro. Há outros, porque há muitas ONGs e PSS que também trabalham os estabelecimentos prisionais. Não é um território fácil em termos de intervenção. A minha sugestão é de facto essa, é escolher uma população, um estabelecimento prisional específico, não é? E com uma determinada dimensão. Não sei o que é que estava a pensar, mas depois tenho muito gosto, porque é uma das minhas áreas, em se precisar de apoio em relação a esta área, também estou disponível. Sim, mas fico muito satisfeito por haver projetos nesta área. Aqui a coisa difícil... Aqui a coisa difícil, Susana, desculpa interrompê-la, aqui a coisa difícil pode ser o identificar o território como uma cadeia. Uma cadeia não é propriamente o território. Ontem tivemos um problema semelhante que era num hospital. Um hospital também não é um território. Quer dizer, portanto, terá que enquadrar-se o que está à volta da cadeia e a população que está dentro da cadeia e que relação é que tem, enfim, se é gente completamente fora de outros sítios ou se é gente que mora ali perto. Tem que haver aqui alguma ligação, porque senão vocês vão ter dificuldade em encontrar o território de intervenção. Pois, eu iniciei a questão a dizer que era só um exemplo e a intenção também não era as cadeias todas, é identificar alguma, e é um exemplo de uma cadeia, mas podia ser outra coisa qualquer, é um exemplo. A minha questão é, nós seríamos promotores, somos uma associação,
E quem são os parceiros? É a junta de, por exemplo, imaginamos a cadeia de tiros. Estou a dizer-me ao calhas. Quem são os parceiros? É a junta de freguesia onde está inserida a cadeia de tiros? É a Câmara Municipal onde está a cadeia de tiros? Quem são, com que entidades, com que pessoas é que nós devemos ir ao encontro para conseguirmos que sejam nossos parceiros? Susana, penso que o melhor será ver quem é que trabalha com os presos da cadeia, ou com as presas, neste caso a cadeia de tiros, quem é que trabalha com essa população para encontrarem parceiros, quer médicos que trabalhem com essa população, quer técnicos de segurança social ou do que seja que trabalhem com essa população, encontrarem parceiros. Os parceiros até podem ser informais, não se esqueça que os parceiros podem ser um grupo de pessoas ou até um voluntário. Okay. Já basta um cidadão que se disponibilize para ser parceiro e para dar ajuda, mas que conheça um bocadinho este universo. Como disse o Hugo, não é fácil trabalhar este universo. Posso? Há várias entidades que estão listadas na Direção-Geral de Reinserção, na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, portanto faz parte do Ministério da Justiça, e que tem listadas as organizações que trabalham os respectivos estabelecimentos prisionais. Assim de cabeça, por exemplo, tiros, obviamente que há a saúde, mas há também associações destes reclusos, há associações que trabalham, por exemplo, comportamentos e reinserção das reclusas de tiros, podiam ser eventualmente parceiras neste caso. Ou até num campo completamente diferente, uma secção regional da Ordem dos Advogados, por exemplo. Poderia ser uma parceira, porque também há aqui problemas jurídicos, muitas vezes que são o grande problema de quem está preso. Em tiros, há muitas associações que trabalham, por exemplo, a questão das crianças. Tiros, como sabem, tem crianças, não é? Até aos 5 anos, e há algumas associações que têm esse apoio, digamos, na área materno-infantil. Seria outra possibilidade de parceria e de intervenção. E depois, não queria monopolizar, mas também há outra coisa muito interessante nos estabelecimentos prisionais, que é o que está à volta. Há associações, por exemplo, formadas, às vezes informalmente, de mulheres de reclusos, por exemplo. Enfim, é um sem-mundo, é um mundo muito diverso e muito amplo em termos de intervenção. Obrigada. Posso só dar dizer um complemento? No fundo, acho que também estavam aqui a querer dizer que os parceiros também são escolhidos em função do eixo, não é, do objetivo do projeto, não é, de intervenção nessa cadeia. Muito bem. Não é? Portanto, e do eixo de intervenção ou dos eixos de intervenção que são privilegiados. Não sei. Muito bem. Sim, obrigada. Quais as responsabilidades da entidade e do próprio projeto caso o financiamento atrase ou reembolso, como por exemplo uma fatia de financiamento ser de recursos humanos? Pronto, as questões da eventual atraso, sim. A entidade promotora que tem que gerir os recursos recebidos não pode fazer aparecer o dinheiro se ele não for pago pelo programa. Esperemos que não haja atrasos, mas é isso, nenhum de nós pode prometer que não há uma dificuldade qualquer. Portanto, estes programas não são contratos de trabalho para a vida, são situações que a gente procura aproveitar ao máximo. Uma coisa vocês podem ter a certeza, podem ter a certeza, Sílvia, e está no nosso regulamento, é a competência da Coordenação Nacional, nós estamos aqui 3 da Coordenação Nacional, é a nossa competência garantir que as transferências são pagas a tempo e horas. E pode ter a certeza que nós somos bem chatinhos. Não, tudo bem. Aqui a única questão é também, como estamos a elaborar, nós elaboramos agora uma outra candidatura e, portanto, essa questão foi levantada e está a ser levantada agora, se realmente damos uma grande fatia do financiamento que estamos a pedir para recursos humanos, pronto, isso pode ser frágil caso seja um programa tão fragilizado como é o Fundo Social Europeu, por exemplo, que atrasam muito, bastante. Mas Sílvia, tem uma vantagem no programa Bairros Saudáveis, é que o dinheiro não vem da União Europeia, este dinheiro é todo do Orçamento de Estado. E está lá a verba para o Orçamento de Estado de 21, se for aprovado já lá está a verbazinha toda que a gente precisa. Portanto, é bom ouvir. Não dependemos de terceiros, dependemos exclusivamente dos nossos próprios recursos. Ótimo, também. Muito obrigada. Okay. As entidades parceiras, que sejam pessoas individuais, também têm de preencher o formulário de registro? Sim.
As entidades parceiras, que sejam grupos informais ou pessoas individuais, podem receber dinheiro do programa? Poderão receber se houver esse acordo no seio da parceria. O dinheiro é pago aos promotores. Os promotores é que têm que saber qual é o acordo que há entre todos. Suponhamos que uma pessoa individual que faz parte de uma parceria, estou a dar agora um exemplo, suponhamos que é um arquiteto que tem uma grande capacidade e que é preciso naquele projeto, apresentar um projeto na Câmara, uns desenhos, uns documentos, que ele faz isso bem. Pode evidentemente ser paga uma prestação de serviços a essa pessoa, não há problema nenhum, ele está dentro da parceria e ao dividir o dinheiro já contam que vão pagar uma prestação de serviços, e quem diz o arquiteto, diz um advogado ou diz outra profissão qualquer. Agora, dinheiro do programa diretamente para os parceiros não vai para os promotores. Portanto, é dentro da parceria que vocês têm que ver como é que vai ser aplicado o dinheiro. A autoridade... Isabel, desculpe só mais isto, por exemplo, o grupo informal que fizer parte da parceria, desse grupo informal, a parceria pode querer contratar uma ou duas pessoas para serem recursos humanos do projeto. Mas é porque a parceria fez esse contrato. A autoridade de saúde a quem devemos pedir a declaração tem de ser necessariamente o delegado de saúde, pode ser o DICAD, neste caso os destinatários do programa seriam pessoas que usam drogas, claro. Eu acho que está estabelecido que é a autoridade de saúde. Portanto, Nós centralizamos na autoridade de saúde porque tem os dados do DICAD e até porque os DICADs dependem hierarquicamente para algumas coisas do CICAD, como sabemos, mas em termos operacionais estão integrados na saúde pública da ARS. Portanto, na prática, em termos de hierarquia, integram a saúde pública. E para facilitar, uniformizarmos e por uma questão de facilitação em relação ao processo, centralizamos as declarações nos delegados de saúde, na autoridade de saúde local. O crowdfunding é uma forma de financiamento do projeto aceitável? É, mas terá que ser indicado no quadro das outras fontes de financiamento que pensam ter outras fontes de financiamento através de crowdfunding. Como é que vão fazer? Portanto, é um dinheiro extra. Relativamente a prazos para a realização? Eu peço desculpa só, porque nós neste momento o projeto já tem alguma existência, não exatamente como o vamos propor, mas já tem alguma existência e vai lançar uma campanha de crowdfunding agora. O que queremos saber é se essa campanha, que por acaso não lançámos antes de saber isto dos bairros saudáveis, se depois podia interferir ou não com a candidatura. Não pode, é aceitável, não é? É aceitável desde que nessa campanha tenha ficado claro que estão a pedir dinheiro para uma coisa que se vai candidatar aos bairros saudáveis. Porque, senão... são coisas do mesmo projeto, mas diferentes. São diferentes. Há pormenores que não estão escritos no regulamento, porque isto também depende da criatividade das pessoas. A regra básica, a regra básica, isto tem que ser tudo muito claro e muito transparente. Essa é que é a regra básica. E, portanto, e vai ser, a questão é, este crowdfunding vai financiar uma parte do projeto que nós não vamos pedir financiamento nos bairros saudáveis. Isto é possível, não é? Certo. Ok, obrigada. Relativamente aos prazos para a realização, estes podem designar início e implementação do projeto quando o seu desenvolvimento se prolonga no tempo? As perguntas todas, Isabel, nós temos aqui 36 mensagens, A população pode ser considerada, pois, mas tem que se responder não, a população a ser considerada pode ser uma população dispersa num determinado território, como por exemplo a população idosa ou dependente de uma freguesia? Relativamente aos prazos, portanto, os projetos são para se desenvolver entre janeiro e dezembro do ano que vem, isto é o prazo geral. As atividades, vocês é que têm que ver dentro do projeto quando é que as várias atividades se vão desenvolver ao longo do tempo, mas é um ano, quando chegar ao final do ano que vem acabou o projeto. Isto é o que está definido na resolução do Conselho de Ministros que criou o programa e nós temos que cumprir. A população pode estar dispersa? Pode, apoio a população idosa ou dependente numa freguesia? Pode, mas atenção que isto é um programa participativo. Se vocês vão dar apoio à população idosa ou dependente de uma freguesia, arranja maneira que alguns desses destinatários façam parte, nem que seja como voluntários individuais, da parceria, para que os próprios destinatários participem no projeto, não seja uma coisa passiva, tipo haver alguém que vai dar ajuda e haver umas pessoas idosas ou dependentes que estão em casa à espera da ajuda. Isso não é o espírito aqui do programa, aqui as pessoas têm que ser envolvidas, seja elas que idade tiverem. Há pessoas dependentes que já não têm capacidade para serem envolvidas, por razões até de demências ou equivalentes, mas há muita gente idosa
enfim, que tem dificuldades, mas que tem muita vontade às vezes de dizer a sua opinião e de participar. Aliás, nós vemos isso até nos transportes públicos. Maria de Sousa, esta pergunta já foi respondida. Eu agora não estou a ver, sim. Vamos, diga Isabel, continua. Gostaria de saber se uma entidade, sendo parceira, pode receber recursos da entidade promotora, neste caso para efetuar trabalhos para o projeto, claro. Claro que pode, sim. Desde que esteja previsto no financiamento, na candidatura. Claro. Devemos considerar apenas as fontes de financiamento que provêm das candidaturas? Não. Vamos lá ver. Não, e a pergunta depois a nossa associação é sustentada pelos associados, muito bem. Isso é a associação. A associação é uma coisa. Vocês têm os associados que pagam a associação, isso é uma coisa. O projeto tem despesas. Vocês vão candidatar o projeto para conseguirem financiamento para essas despesas. Se uma parte da receita da associação puder ir para o projeto, pode ir, mas tem que lá estar no quadro de outras fontes de financiamento que vocês, além do dinheiro que estão a pedir, ainda contam com uma certa parte, o que seja, que vem da própria associação. É possível porem lá isso. Se a associação tiver capacidade para isso, encantados da vida. Tem que estar lá explicado. É possível realizar duas candidaturas distintas com um projeto semelhante para territórios diferentes ou terá que ser a mesma candidatura com os dois territórios incluídos? Esta questão é colocada no sentido de contornar a possibilidade do projeto não poder ser aceito por um território para ver eventualmente outro projeto que melhor se coadune com as necessidades em questão, mas poder ainda assim ser aceito para outro território. É possível, sim senhora, haver projetos parecidos, mas é um para um território, outro para outro. Pode até ser o mesmo projeto, mas para territórios diferentes, isso é possível. Às vezes é mais fácil do que estar a juntar tudo num projeto só. Maria de Sousa volta a perguntar... Desculpe. Quem é que está a falar? Inês? Isabel, fui eu que falei, desculpe. Maria de Sousa volta a perguntar se a sede das entidades promotoras podem ser fora do território a intervencionar. A resposta foi sim. A informação relativamente... Peço desculpa, a Maria de Sousa não está neste momento na sala, portanto é natural que ela esteja a repetir as perguntas. Eu aguardaria que ela regressasse para dar esta resposta. Ok. Não há problema. A Catarina depois manda-lhe por bate-papo a resposta. Vamos continuar. Na questão dos territórios, os bairros que são da mesma freguesia podem ir juntos ou têm de ser referidos em separado. Na questão da participação na construção do projeto, o que querem dizer sobre a construção do projeto? É o seu desenvolvimento com as atividades ou é na construção e ideia do projeto? É na construção e ideia do projeto. Não é? É isso. A ideia é exatamente mobilizar as pessoas a pensarem como é que querem melhorar o seu território. Não é? E aqui, na questão dos territórios, os bairros que são da mesma freguesia podem ir juntos ou têm de ser referidos em separado? Podem ir juntos, se forem da mesma freguesia e fizer sentido, se as necessidades forem semelhantes e o projeto responder a essas necessidades. Não sei se há outra resposta que a Helena queira dar. Não, está perfeito, está perfeito. Somos uma associação interessada em desenvolver atividades juntamente com um grupo de moradores informal, envolvidos na construção do projeto e beneficiários das atividades, numa loja social que se encontra em bruto e necessita de obras e adaptações. Qual a insígnia das despesas elegíveis onde se cabimentam as obras? Encargos com instalações ou outras? Se tem algum valor percentual em relação ao total do projeto? Muito bem, podem efetivamente fazer obras. Reparem que o projeto não pode ser fazer obras, o projeto tem que ser fazer obras para que um determinado sítio crie condições para fazerem determinadas atividades, não é só as obras, não é um programa para obras, as obras é um meio para chegarem àquilo que vocês querem fazer. Qual é, aqui perguntou em cima, a rubrica das despesas elegíveis onde se cabimenta as obras é aquisição de materiais e prestação de serviços, portanto, a menos que as obras sejam feitas pelos próprios, vocês vão precisar dos materiais para fazer a obra e vão precisar de alguém que preste pelo menos alguns serviços especializados de construção, se for caso disso, ou pode ser autoconstrução. Os encargos com instalações,
Se vocês são os donos dessa loja social, podiam, portanto, suportar alguma renda ou qualquer coisa. Não sei em que condições é que a loja social é utilizada, se pagam alguma renda por ela. Estes encargos com instalações têm a ver sobretudo com rendas, com, por exemplo, eletricidade, a água, quer dizer, esse tipo de consumos que uma determinada instalação tem é que são os encargos com instalações. As obras vai mais para as aquisições de materiais e para a prestação de serviços. Não há um valor percentual em relação ao total. O financiamento do projeto pode financiar o recrutamento de um ou mais técnicos? Pode. A carta de intenção tem de ser para o apoio financeiro, quer para o apoio não financeiro? É necessário apresentar valores nessa carta ou basta discriminar o tipo de apoio dado pela entidade parceira? A resposta é que tem que ser para os dois e deve dar um valor estimado. Se for financeiro é o que eles disserem, se for não financeiro é o estimado, o que vocês estimarem. Isto é muito importante. Se vocês imaginam que apresentam um projeto de 50 mil e que há estes outros apoios e de repente, quando a gente vai ver afinal que o projeto já não é de 50 mil, é de 60 ou de 60 mil e portanto o projeto acaba por ter um impacto muito maior. É só por isso. Sim. Aqui a dúvida com o tipo de projeto, não é? A entidade promotora oferece serviços ou investimentos feitos por outra entidade parceira. Isto não é... Eu não estou a ver onde é que está. Não vai definir o tipo de projeto. Eu não estou a ver onde é que a Isabel está, estou perdida É aqui. na Elizabeth. Na Elizabeth. Na Elizabeth Necker. Portanto, como escolher o escalão e de que forma posso aceder ao máximo financiamento? Esta é a questão. A questão é muito simples, escolhem pelo valor que vocês acham que o projeto vai precisar. É a maneira mais fácil. Pronto, ok, exato. O que quer dizer desde que trabalhem no território, no presente ou no passado? Isso também já foi respondido. Também, sim. Outra vez a Maria de Sousa. O número de novos postos de trabalho que podem resultar do projeto são os postos de trabalho que criamos com o projeto ou que serão resultantes depois do ano de projeto? É um bocadinho as duas coisas e aliás eu acho que o formulário, estou a dizer de memória, acho que o formulário até pergunta criados durante o projeto ou que podem depois continuar, acho que estão lá essas duas hipóteses no formulário, estou a dizer de cor, mas se não é tudo. Qual a duração dos projetos? Pode terminar depois de 31 de dezembro de 21? Não. Por exemplo, ter a duração de um ano, iniciar em junho 20 e terminar em... Não. Um centro de investigação, universidade privada, pode ser entidade promotora? Pode. Não pode. Um centro de investigação como entidade privada só pode ser entidade promotora se for uma entidade sem fins lucrativos. Exato, pois. Não, isso é um centro de investigação sem fins lucrativos. Mas é uma entidade. Se for sem fins lucrativos, se for com fins lucrativos, não pode. Tem que ser uma organização que se enquadre. Isabel, tem que ser uma organização que se enquadre, uma associação, uma IPSS, uma paróquia, um centro de investigação, mas tem que se enquadrar na Lei Quadro da Economia Social. E a Lei Quadro da Economia Social, por exemplo, exclui determinadas entidades com fins de ensino universitário e semelhantes. Portanto, vejam isso com cuidado. Uma ONG internacional como Arquitetos Sem Fronteiras, Reino Unido, pode ser entidade promotora se todos os parceiros são de Lisboa? Não sei. Pode ser perfeitamente, desde que esteja disponível para trabalhar no território. Não há problema nenhum. Essa organização até faz bastante trabalho. Isabel, eu vou pôr uma questão a todos, e em particular aqui aos meus colegas da Nacional. Nós temos 40 novas mensagens e pelo tempo nós não vamos... Não é isso, nós não vamos conseguir responder estas mensagens todas. A minha sugestão é que quando a Isabel entender que... Helena, espera aí, Helena, faltam só 3. Sim? Sim. Vamos. Ok. É possível realizar duas candidaturas... Pois, eu também me confundi. É possível realizar duas candidaturas distintas com um projeto semelhante para territórios diferentes? Isto já foi respondido. Ou terá que ser a mesma candidatura com os dois territórios incluídos? Esta questão é colocada no sentido de contornar... Já está respondido. Somos uma associação com atividades em Loures e Sesimbra. Podemos, nesse caso, apresentar duas candidaturas como promotores, sendo com parceiros diferentes, como forma de reforçar a rede de intervenção? Não se vê obstáculo, desde que seja relevante para os territórios abrangidos, pela candidatura, não é?
As pessoas individuais que vão prestar serviços têm de se registar na plataforma? Não. As pessoas individuais que vão prestar serviços fazem parte do projeto, não têm que se registar na plataforma, não é? Tem. Tem? Isabel, todas as pessoas... Não, vamos lá ver. Tem razão, Isabel, eu estou aqui. Sou eu que já estou a baralhar, desculpe lá. Peço imensa desculpa, Isabel, estava a responder. As pessoas individuais que vão prestar serviços não têm que se registrar na plataforma, só têm que se registrar as pessoas individuais que são parceiros da parceria. Esse é que tem que se registrar. Mas podem prestar serviços ou não. Mas se forem parceiros, têm que estar registados. Se não forem parceiros, é depois alguém que presta serviços. A resposta da Isabel estava bem. Posso? Helena, posso? Relativamente a esta questão, eu acho que há aqui alguma dúvida entre aquilo que são parceiros individuais que vão ser pagos pelo promotor. Quem é que está a falar? Fernanda da CDR. A diferença de estatuto relativamente à integração na candidatura entre parceiros individuais que vão ser pagos e prestadores de serviços que vão ser contratados para o projeto. Acho que era útil distinguir isto. Fernanda, obrigada pela precisão. Se forem parceiros individuais que vão entrar na parceria e que depois no âmbito da parceria há um acordo para eles receberem dinheiro para aquilo que vão fazer, têm que estar registados. E só podem receber o dinheiro se estiverem registados. Se não forem pessoas contratadas depois pela parceria, não têm que estar registados. Isso é quem a parceria for buscar. É isto, não é, Fernanda? Obrigada a todos. Há uma última questão. Há uma... Sim. Da Diga, Dolores. Catarina. Há aqui uma última questão da Dolores que eu acho que é importante também de esclarecer. Diz, posso ser mentora para ajudar algumas entidades a fazer candidaturas? Posso ser mentora para ajudar algumas entidades a fazer candidaturas, mas ao mesmo tempo fazer a candidatura por minha associação? Não, eu não sei quem está a fazer a pergunta, mas é assim. É a Dolores. Dolores, a pessoa que está a fazer a pergunta, uma das coisas que a gente pede aos mentores é que não podem participar no programa com candidaturas. Portanto, ou é mentor ou entra numa candidatura. As duas coisas não, que é para separar as águas. Portanto, o mentor vai ajudar, mas não participa no programa. Por causa de uma coisa chamada conflito de interesses. Não se dizer que a pessoa se ofereceu para mentor para depois ir buscar. Depois, não pode ser. Aliás, nós da Comissão Nacional e os das equipas regionais também não podemos candidatar-nos ao programa. O Jorge Gomes alerta aqui para a questão que as entidades externas ao território nacional só deverão ser promotores se tiverem algum tipo de representação legal no território nacional. Deve-se referir àquela Associação dos Arquitetos. E enquadrados na Lei de Bases da Economia Social. Integram a economia social as seguintes entidades, desde que abrangidas pelo ordenamento jurídico português. Pronto, tem que se verificar, não é? Então, se aquela entidade de facto está inscrita. Agora penso que acabamos as perguntas, agora entramos nos obrigados. Agora são os agradecimentos e os elogios. Obrigada a todos. Foi uma sessão muito participada, quase 2 horas. A Helena não parou, não é? E pronto, isto revela que de facto há um empenho em fazerem bem as vossas candidaturas. Esperemos que sejam candidaturas muito participadas e que isto despolete uma continuidade neste tipo de projetos e de participação das comunidades. Boa inspiração, boas alianças, boas construções, e cá estaremos para esclarecer o que for necessário esclarecer. Enviem os e-mails, que têm chovido, de facto. Às vezes vocês têm que perceber se às vezes nos atrasarmos um bocadinho nas respostas, que se deve também à avalanche de questões que temos recebido. Estamos a fazer o melhor que conseguimos, mas certamente que as respostas não ficarão atrasadas para além daquilo que está previsto em termos de nos ajudar na construção dos vossos projetos. Não sei se querem dizer alguma coisa, se a Helena quer dizer mais alguma coisa. Não, está tudo dito, é só um agradecimento, porque no fundo nós é que aprendemos nestas sessões. É mesmo, é mesmo. Ok, então obrigada a todos. A todos e a todas. Boa noite. Obrigada.